eu sempre trago convidados para dentro das minhas disciplinas, porque sai um pouco da concentração da fala em mim, né? E eles também conhecem professores da geografia atuantes, pesquisadores, e quem sabe eles se contagiam com as boas experiências e com os bons profissionais, né? É sempre que eu digo a eles, de coisa ruim a gente já está cansado de ver, mas coisas boas é pouco divulgada, né? Então eu trago sempre convidados para incentivá-los a permanecer na docência, a tentar ultrapassar seus limites, a ser professores diferenciados. E entre esses professores diferenciados tem o João aí, Aragão, que eu tive a felicidade de conhecer né, na minha pesquisa de doutorado que eu estou fazendo. E o João é, é um dos preceptores né, do Residência Pedagógica lá em Garanhuns, no IFPE. Então, eu conheci, acompanho o trabalho dele pelas redes sociais, pelos Lattes dele, que é um Lattes bem de trabalho mesmo, né? Então, você observa que é uma pessoa que tem muito a somar na formação dos licenciados e dos licenciandos, né? Então, eu vou apresentar o João, gente, para passar a fala para ele, certo? De antemão, agradeço muito ao João por ter aceito o convite. Eu acho que faz uns 15 dias, ou faz 3 semanas que eu mandei o convite, mas de pronto ele atendeu e eu fiquei muito feliz por você ter aceito o convite, tá certo, João? Ó, o João é licenciado em Geografia pela Universidade Estadual de Pernambuco, a UPE, né, campus Mata Norte. Ele também é especialista em gestão ambiental pela UPE. Ele tem mestrado e doutorado em desenvolvimento e meio ambiente, né, pela Universidade Federal de Pernambuco. E hoje ele é professor efetivo, né, do IFPE Campus Garanhuns. Então, o João, antes de chegar no IFPE, teve passagem por outras escolas, por outros estados, e eu acredito que ele vai falar um pouco disso a vocês. Então, vocês estão em boas mãos, e eu passo a palavra para você, João. Agradeço muito por ter aceito esse convite, tá certo? Josias, obrigado pela apresentação e aqui bom dia para todos e para todas. Satisfação poder estar com vocês aqui nessa manhã. Como o Josias pontuou, é um grupo pequeno, né? Mas não é a quantidade que acho nesses momentos prevalece como mais importante, né? A qualidade. Então, a causa que nos faz estar aqui hoje para conversar um pouco sobre pesquisa, ensino de geografia, acho que justifica a nossa presença e dá esse status de qualidade para o que temos a tratar. Josias, eu quero agradecer também aí ao trabalho que você, no âmbito do LEGEP, com outros colegas, vem fazendo né, ao longo do tempo. Não é de hoje que você vem com essas ações. O Laboratório de Ensino né, de Geografia e Profissionalização Docente da UFPE. Já há um bom tempo vem fazendo aí um trabalho contínuo, né? Não digo apenas complementar ao que o curso né, já oferta, como essencial, na verdade. Né? Eu vejo como essencial até porque vocês têm, de forma sistemática, feito essa articulação, proporcionando aos estudantes, por exemplo, através das próprias disciplinas, né, como essa que você ministra hoje, momentos assim, com pessoas de outras experiências, com outros lugares de fala, né, com outras perspectivas e com uma multiplicidade de experiência acumulada ao longo do tempo, que é muito necessária para quem está na formação hoje, para quem está se formando professor, em especial aqui da geografia, né, que é o nosso caso.
Então, assim, eu fico extremamente feliz pelo trabalho, grato, porque nós precisamos de bons professores, né? Não é diferente na geografia, que é uma ciência tão complexa e que tem sua indispensabilidade na formação dos nossos jovens, né? E como a gente hoje vai falar aqui de pesquisa relacionando ao ensino de geografia na educação básica, então acho que esse vai ser o nosso foco aqui. Eu quero, viu, Josias, antecipar que essa correria que a gente estava comentando aqui nos bastidores, dos estudantes, nossa também, ela está, de fato, nos tomando bastante tempo. No meu caso, em especial, eu não trago aqui um slide mais elaborado para poder desenvolver, porque eu não tive tempo mesmo de fazer, que é algo que muitas vezes ajuda. Se bem que, por outro lado, eu acho que o que mais importa num momento como esse, pelo que eu pude perceber da lógica desse momento, é a troca de experiência, né? Você trazer para o estudante que está em formação experiências múltiplas que apontem para ele possibilidades de uma prática educativa que venha a ser significativa para si mesmo e para o seu estudante, né? Então, com base nisso, eu vou falar um pouco aqui dessas experiências que eu tenho vivenciado ao longo da minha carreira aí docente e compartilhando, né, o que acho que vai se concentrar nesses últimos 6 anos, em especial no tocante ao ensino de geografia com projetos de pesquisa, né, que é algo que, pelo menos na minha prática, torna-se uma possibilidade, eu diria, circunstancial e efetiva do ponto de vista da possibilidade de trabalho quando eu entro na rede de educação profissional científica e tecnológica, né? Isso no meu caso. Evidentemente que isso não limita a possibilidade, pelo que eu tenho estudado, da prática da pesquisa, né, como meio para otimizar o ensino de geografia em outros contextos de educação, né, no nível municipal, no nível estadual, mas são alguns aspectos que eu, pelo menos, tenho a pontuar, que são importantes para o profissional da geografia pensar. Então, a primeira coisa que eu destaco aqui na minha fala, Josias e caros estudantes, é que o contexto profissional, ao meu ver, ele é muito importante para o professor pensar a sua prática educativa, né? As condições de trabalho que o professor possui, né? A prática da pesquisa, ela, ao meu ver, se difere em alguns elementos da pesquisa enquanto princípio educativo, tá? Então, eu quero começar abordando isso. A prática da educação, né, a prática docente, ela demanda, como tantos e tantos teóricos já trazem, né, como o próprio Paulo Freire, por exemplo, a prática da investigação, da busca, né? O professor, a professora, precisa ser um curioso, ele precisa ir em busca do conhecimento, né? Buscar se atualizar, enfim, tendo em vista que o próprio processo educativo ele é dinâmico, tendo em vista que ele é reflexo da sociedade. Então, à medida que a sociedade muda, a própria prática educativa ela precisa também evoluir, ela precisa. Veja o que aconteceu com a pandemia, por exemplo, né? Nós precisamos rever todos os modos em que nós vínhamos ali mais acostumados a praticar, né? Alguns mais, outros menos, uns com mais sucesso, outros com menos sucesso. E, independentemente da pandemia, eu vejo que a educação, né, ela, como um todo, ela inspira para quem é professor, para quem está se formando professor, essa coisa da curiosidade, você ser curioso, né? Então, assim, a pesquisa, do meu ponto de vista, ela é um princípio da prática educativa. Ela é fundamental para todo e qualquer professor. Eu considero isso, inclusive, para todas as áreas de conhecimento, não é? Agora, quando a gente fala da pesquisa científica, que é o que eu tenho buscado trabalhar nesses 5, 6, né, últimos anos, ela inspira outros desafios,
de certa forma, são desafios grandes, né? Porque aqui no Brasil ainda não é tão comum, não há uma cultura em geral, e isso no ensino médio, no ensino fundamental é ainda mais explícito, de pararmos, ouvirmos uma palavra crítica, abrirmos um livro, lermos com atenção, seguir um procedimento metodológico conforme suas etapas. Então, quando você coloca isso para um estudante de nível superior, é uma coisa. Quando você leva isso para um estudante de nível fundamental, a minha experiência maior é com estudantes de nível médio. É diferente. Primeiro, porque o estudante de nível superior, vamos partir do pressuposto dos estudantes que estão aqui, todos são de geografia. Não é isso, José? São todos estudantes ou tem alguém que já é professor? Formado e com o curso concluído, sabe dizer? Nós temos a Fernanda, que já é mestra, né, em desenvolvimento Certo. em urbanismo, né, Fernanda? Desenvolvimento urbano. Certo. Isso. E temos e é bacharel, né? E está na Certo. licenciatura agora. E temos o David, né, Barbosa aí, que já é professor universitário e está fazendo licenciatura. Ótimo, maravilha. Então, pronto, os colegas, eles com certeza têm experiências assim também. Então, o que é que eu observo? Né? É diferente. Primeira coisa que, na licenciatura, o estudante que está fazendo a graduação, né, a sua licenciatura em geografia, eu vou trabalhar mais nessa perspectiva, porque a ideia é a formação de professores. Ele está se formando um profissional. Então, em tese, ele vai se dedicar ao universo da geografia, que já é bem amplo, é bem complexo. Então, é algo que, para ele, quando possível, quando ele tem possibilidade, né, de adentrar na pesquisa ou nas próprias disciplinas, quando os professores fazem esse trabalho, se identificar com aquilo, pelo menos é o que se espera, né? Você está fazendo o curso de geografia, que você acabe se identificando e assim possa concluir sua formação. No ensino médio é diferente. Primeiro, porque o estudante ele não estuda somente geografia, ou exclusivamente geografia. Né? No nível médio, ele tem várias disciplinas, né? Geografia, história, sociologia, filosofia, química, enfim, todas as disciplinas que compõem aí o currículo no ensino médio não é diferente no fundamental. Então, ele precisa, né, organizar ali o seu tempo para todas as disciplinas. E vai muito dessa prática da pesquisa, ela também ser encantadora. E vai muito do professor buscar conceber essa prática da pesquisa científica para o seu corpo discente dentro do tempo que ele tem disponível. Né? Quando é pensado isso, por exemplo, para toda a turma. Né? Existem muitas maneiras, muitos caminhos metodológicos para se fazer isso. Tem alguns colegas que trabalham com metodologia, a metodologia dos projetos, né? Trabalham, levam isso para a sala de aula com um corpo, eu diria, um detalhamento científico maior e acabam desenvolvendo ali vários conteúdos. A minha experiência tem sido muito da forma como eu vou detalhar aqui, né? Que é por meio do grupo de pesquisa que eu lidero já, no caso aqui, no Instituto Federal de Pernambuco, há mais de 3 anos, mas que começou lá no Instituto Federal da Paraíba, com um outro grupo de pesquisa, que eu fundei lá. E a metodologia que a gente trabalhava, tendo em vista que tanto lá quanto aqui o público é de ensino médio, é sempre buscando, por meio de projetos de pesquisa, projetos de extensão, que são aprovados junto às instituições que prevêem a prática da pesquisa científica como um pilar institucional, trazer estudantes para trabalhar nesses projetos de forma voluntária ou até como bolsistas. Né? Só que, antes de eu chegar nesse detalhamento, eu quero destacar alguns outros pontos, né, que eu acho também relevantes. E esses pontos têm a ver com o fato de que esse não é o único caminho. Né? Na minha experiência, tem sido por meio desse percurso que eu tenho trilhado, o trabalho de, por meio da pesquisa com alguns estudantes, curricularizar os achados com a turma,
onde eles estão, o trabalho aí envolve curricularização também, mas não é o único caminho, não é? No ensino fundamental, no ensino médio, de outras instituições, né, municipais, estaduais, nós temos professores que vêm trabalhando, né, a pesquisa científica de uma forma mais, eu diria, metódica, iniciando, né, nesses contextos de atuação profissional, os estudantes. O que eu tenho conversado com os colegas e relacionando isso com a minha realidade, com a realidade de muitos professores da própria rede de educação profissional científica e tecnológica, que é muito difícil a gestão do processo e o aprofundamento. Por quê? Porque a condição de trabalho não é tão favorável para tal. Então, muitos professores do município, do estado, eles, por exemplo, eles não trabalham somente em uma única escola. Eles precisam trabalhar em 2 e 3 para ganhar um bom salário, poder cumprir seus compromissos. E, naturalmente, o tempo que ele tem para gerenciar essas atividades, que não raramente ultrapassam os 50 minutos da aula ou as aulas de geografia que ele tem com a turma, faz com que a possibilidade de estar mais próximo, fazer um acompanhamento mais sistemático, metódico, com o próprio estudante seja difícil, né? Outra coisa que os colegas apontam é que nesses contextos, né, muitos estudantes eles não conseguem se dedicar tanto porque falta investimento, né? Eles colocam assim, falta investimento. Por exemplo, eles chegam para mim e falam, olha, João, aí no Instituto, os estudantes eles têm bolsa, eles têm essa possibilidade, né? Porque há uma política institucional, né, que prevê um direcionamento para a prática da pesquisa, para a prática da extensão, não é? É uma inter-relação entre essas dimensões e o ensino, e o estudante ele ainda tem uma política que prevê pagamento de bolsa, que pode vir, né, a partir do próprio orçamento da instituição. E aqui a gente não tem isso. A gente pode conseguir, de repente, junto a algum órgão estadual, como a FACEP, né? A FACEP abre um edital, a gente vai em busca de pronto, entendi. Mas é diferente, entende? É diferente. E outra coisa que eles também apontam é uma cultura, há uma cultura distinta. Né? Você chega e vê o estudante, o currículo, né, que ele tem na rede que você trabalha, e o currículo que ele tem no estado ou no município, isso os colegas que comentam comigo, você já tem aí uma cultura que inspira o estudante desde cedo a possibilidade, não é uma regra, tá? Mas a possibilidade de o estudante, em algum momento, fazer pesquisa científica. Ele pode, na rede aqui dos institutos federais, entrar no primeiro ano e sair no terceiro ou no quarto ano sem ter feito nenhuma prática de pesquisa científica. Ele pode. Somente ali o ensino, né? Que já é bem denso, né? Sobretudo o integrado, quando pega as disciplinas técnicas e as propedêuticas, né? Mas ele pode, porque existe toda uma política de comunicação também, sistematizada por todos os setores, sobretudo de pesquisa, que inspiram o estudante a buscar o professorado, a buscar o corpo técnico, né, mostrar seu interesse, e o contrário também, de fazer com que o próprio professorado seja inspirado a desenvolver a prática da pesquisa. E agora eu me lembro de um outro detalhe. Quando esses colegas falam comigo a respeito da questão da cultura institucional, eles também apontam isso. A inexistência de uma política institucional a nível municipal, a nível estadual, que inspira a prática da pesquisa, faz com que muitos professores optem por não desenvolvê-la, porque não vem uma estrutura, um direcionamento propriamente nesse sentido. Aí, por esses elementos, eu também tenho considerado, né, que a prática da pesquisa científica, ela, embora seja possível, né, em todos os níveis, né, de formação, desde a educação básica até a pós-graduação, estrito sensu, claro, né, sobretudo nessa faixa aí da educação básica, ela se torna um pouco mais difícil em contextos de atuação profissional em que esses elementos existem.
Não acredito que isso seja uma regra, evidentemente. O Brasil ele tem uma realidade aí educacional muito complexa também. A gente tem instituições que têm experiências distintas dessas que eu estou colocando, mas é o que, pelo menos nesse momento, eu observo como uma realidade maior, a de que a pesquisa científica, enquanto prática otimizadora do ensino-aprendizagem de geografia, diferente da pesquisa enquanto princípio educativo, né? Ela, embora seja uma possibilidade que, ao meu ver, enriquece muito, potencializa muito, inspira muito o ensino-aprendizagem de qualquer área do conhecimento, em especial a geografia, ela encontra, em certos contextos de atuação profissional, barreiras a serem superadas. E que vai desde o contexto de atuação profissional, né, do professor, da professora, do seu tempo de dedicação, até essa questão do próprio currículo institucional e das condições que lhes são possibilitadas, né? Então, assim, eu, antes de ingressar aqui na rede de educação profissional científica e tecnológica, eu passei por todos esses níveis, né? Então, muito do que os colegas colocam para mim, eu, de fato, senti na pele, né? Como professor do nível municipal, né? Ensinando estudantes de quinta série, sexta série, sétimo, oitavo, que hoje a gente chama sexto, sétimo, oitavo, nono ano, ensino médio, tanto na rede pública como na rede privada, né? E tive uma experiência de trabalho que era muito isso que eu acabei de colocar. Eu precisava trabalhar em 3, 4 instituições, né, para poder ter um salário suficiente para arcar com meus compromissos. Eu acho que isso é uma experiência de muitos docentes. Você tipo, tem que trabalhar em algum momento de segunda a sábado, sendo segunda e sexta, muitas vezes manhã, tarde e noite, e sábado num cursinho pré-vestibular e trabalhar ali também, ou num preparatório para concurso. Então chega um momento da vida que a gente está nesse ritmo, né? Quase sem fôlego. E os tempos que sobram, para aqueles que não têm fechado esse cronograma, é o trabalho de planejamento, né? Que o trabalho do professor não se resume à sala de aula. Então tem todo o processo de planejamento. E essa prática da pesquisa científica, ela é planejamento puro também. Ela é planejamento puro, né? E principalmente quando, ao meu ver, você vai trabalhar com estudantes que têm uma outra perspectiva, sabe? Inclusive de relacionamento com a geografia, né? O estudante que está, por exemplo, fazendo curso superior, ele tem um relacionamento de quem quer ser profissional naquela área, o que se espera, seja ele da licenciatura, do bacharelado, né? Ele está ali com várias perspectivas, uma delas, em tese, é a de se formar um profissional naquela área. Então, ele precisa daqueles conhecimentos que estão ali no seu entorno de uma forma muito evidente. Já o estudante do ensino médio, ele não necessariamente vai ter esse prazer tão aflorado por todas as áreas do conhecimento que ele tem ali. Então, você vai, por exemplo, fazer um trabalho de pesquisa com um estudante de ensino médio, você precisa tentar deixar para ele muito mais claro e ao longo de todo o tempo isso, né, o quanto é importante a dedicação, a organização do seu tempo. Com os meus estudantes no nível municipal e estadual, tanto na rede privada como na rede pública, eu, infelizmente, não tive essa possibilidade, sabe, de trabalhar nessa perspectiva, construir projetos, desenvolver ações interdisciplinares super interessantes, mas essa experiência da prática da pesquisa científica, como eu vou detalhar daqui a pouquinho para vocês, eu infelizmente não pude fazer. E assim, acho que se eu tivesse tido condições de trabalho, os resultados que foram bons, eu assim considero, teriam sido ainda melhores, né? Pelo menos é como eu avalio e como os meus estudantes também me avaliam, né? Pelo menos é assim que eles colocam para mim, aqueles que eu ensinei no ensino fundamental, no ensino médio. Então, eu fico, quando eles chegam comentando, alguns até hoje professores, né? Eu fico pensando como teria sido se eu tivesse condições diferentes, né, de trabalho. Bom, então, como tem sido dentro da rede de educação profissional científica e tecnológica, né, que é essa experiência que eu vou detalhar aqui para vocês, ela se soma a um contexto institucional
que é, ao meu ver, mais favorável para esse tipo de prática, né, ser desenvolvida. Não é exclusiva, reitero, mas é mais favorável. Então, dentro da rede de educação profissional científica e tecnológica, primeiramente há um condicionante aí que diz respeito à minha condição de trabalho. Né? Aqui eu estou, né, no Instituto Federal de Pernambuco como um servidor exclusivo. Meu tempo total de dedicação é aqui. A minha relação com a instituição ela é mais forte, eu posso me dedicar plenamente a ela. E assim, a instituição, ela também traz outros elementos que, ao meu ver, são muito importantes, né? O primeiro elemento que eu destaco aqui é a própria cultura institucional, né? Há um tripé, né, que envolve aí as práticas finalísticas da instituição, que são ensino, pesquisa e extensão. Nós temos, né, políticas que são voltadas para os servidores, né, no caso aqui do IFPE, do quadro efetivo, onde esses servidores eles podem, né, desenvolver práticas de pesquisa, de extensão, além do ensino. No processo de contratação, quando tem os concursos públicos, eu acho que os colegas sabem bem disso, o critério utilizado, na maioria das instituições brasileiras, é sala de aula, é carga horária letiva para você trabalhar no ensino. Eu desconheço uma instituição aqui no Brasil, em outros países isso acontece, né, onde é contratado, numa instituição de educação, o profissional para ser pesquisador. Ele vai ter até relação com a parte do ensino, mas no concurso ele vai ali trabalhar como pesquisador, né, a seleção é assim. Aqui, você vê que, geralmente, né, nas instituições de nível federal, a gente tem a prova didática, compondo o certame, né, o processo do concurso público. Então, aqui no caso, a gente tem essa possibilidade. Né? A realidade é justamente a de que nós não temos, né, uma grande quantidade de profissionais trabalhando na pesquisa e na extensão. Né? A maioria acabam se dedicando ao ensino. Mas a existência de uma política institucional que inspira, que orienta, que estabelece possibilidades, como, por exemplo, bolsas para os estudantes, acaba congregando e estabelecendo um caminho que, ao meu ver, ele não é único e solitário na pesquisa, mas possibilita essa relação com o ensino. E é assim, por exemplo, que eu tenho buscado trabalhar, sempre que faço a pesquisa científica, algum trabalho aqui nesse sentido. Então, esse contexto institucional que existe na rede de educação profissional científica e tecnológica, ao meu ver, é muito fértil para esse tipo de possibilidade. Eu repito, como uma possibilidade, porque não é regra. De repente, vocês conheçam muitos colegas, professores, professoras, que não fazem pesquisa científica. Eles dão aula, exclusivamente aula, e já tem muito trabalho também, e se envolvem com gestão também, que é outro caminho, né, que a gente tem profissional, mas eu vejo esse contexto como muito favorável. E assim, hoje em dia, o perfil profissional de quem está trabalhando na rede de educação profissional científica e tecnológica no Brasil é muito diferente de 10, 15 anos atrás. A quantidade de mestres e doutores é considerável. E esses mestres, doutores, eles têm uma carga de formação no estrito senso que envereda muito para a questão da pesquisa, para a produção científica, né? Para estar em eventos, divulgando seus trabalhos, promovendo a sinergia de conhecimento. Então, o profissional, dentro da rede profissional hoje, de educação científica e tecnológica, que faz pesquisa científica, ele geralmente tem essa experiência. E ele tem esse prazer também, esse prazer de trabalhar. Mesmo, isso não é tão comum ainda, com estudantes de nível médio, porque tem um desafio aí. Né? Eu conversando com muitos colegas docentes, até pouco tempo eu estive como gestor de pesquisa, pós-graduação e inovação aqui do Campus Garanhuns. E muitos colegas com mestrado, com doutorado, têm resistência a fazer pesquisa científica, porque eles dizem, não, é porque os estudantes aqui são de nível médio. Mas eu até tentava sensibilizar, digo, mas é muito importante até para você, porque você também aprende. Você aprende, inclusive, como ser mais didático na explicação da sua área de conhecimento, né? Você consegue explicar para o estudante de ensino médio, né,
o que você está fazendo, e ele faz aquilo, muitas vezes, num trabalho de iniciação científica com nível de estudante superior, que é o que eu pelo menos vejo com os meus. Então, isso é muito bom para você, me dá uma experiência profissional importante. Acabei conquistando muitos, assim, sabe, com esse discurso que é muito sensível, não é de falácia, mas é muito sensível. Então, o que acontece? Neste contexto, o que eu tenho conseguido desenvolver com os estudantes aqui vem sendo, ao meu ver, muito interessante, muito profícuo. Não é? Aqui a gente tem uma estudante, que é a Isabel. Né? A Isabel, de repente, em algum momento aqui da minha fala, se ela puder, eu vou convidá-la aqui, viu, Josias? É possível? Para que ela dê um relato dela também como estudante, né? Que no ensino médio, por 1 ou 2 anos, e até hoje, né, continua no grupo de pesquisa, mas em 1 ou 2 anos fez um trabalho de pesquisa e iniciação científica relacionado aí a essa interface de geografia, ciências ambientais, e hoje enveredou, está fazendo geografia, começou a faculdade de geografia, a licenciatura. Não, quero logo destacar isso aqui, não acredito que o sucesso esteja aí no final da pesquisa o estudante escolher fazer geografia, não vejo dessa forma, tá? O sucesso está em o estudante ele identificar naquela experiência um momento da vida dele em que ele mudou a visão de mundo dele. Ele se tornou mais atento à realidade que o cerca. Eu acho que esse é o grande. A gente tem outros estudantes, por exemplo, o Gustavo, tão bom quanto a Isabel, está fazendo economia e continua no grupo de pesquisa. Eu adoro interdisciplinaridade. Eu digo, Gustavo, tu continua com a gente, porque vai ser bom a gente ter um economista em formação conosco. Então, temos outros casos. Mas, assim, essa prática da pesquisa científica, ela é densa. Ela é densa. E aí eu começo a pormenorizar, a detalhar um pouco mais essa experiência aqui. Né? Para que um trabalho de pesquisa científica envolvendo estudantes ele possa ser realizado, aqui a gente precisa desenvolver um projeto de pesquisa, propriamente dito. Tipo esses que o Josias fez para conseguir entrar e fazer o mestrado dele, o que eu também fiz para o meu mestrado, para o doutorado, a gente precisa fazer um projeto de pesquisa bem feito, e que no caso aqui do IFPE, lá no IFPB também era assim, avaliado por pares. Né? É possível, aí vai de professor para professor e do estudante, né? Que no processo de elaboração do projeto de pesquisa você já envolva o estudante. Só que aí vem um porém, né? O estudante de nível médio, ele não tem a maturidade para construir um projeto de pesquisa como nós temos, já formados profissionais atuantes na área. Então, no nível superior, isso é mais possível. Eu acho até mais interessante quando se trabalha com estudantes de nível superior, porque a própria elaboração do projeto encorpado, né, já com fundamentação teórica, problema, hipótese, fundamentação teórica, objetivo, metodologia, resultados esperados, tudo. É um exercício importante para o estudante de nível superior, no meu ponto de vista. Mas o estudante de nível médio ele não tem essa condição. Ele não tem tempo e, assim, ele não tem essa base, né, científica da área. Então, geralmente, para trabalhar com estudantes de nível médio, quando eu estou ali fazendo um projeto, né, de pesquisa que tem o que? Suas 20, 22 páginas, tem uma densidade maior, eu desenvolvo com os parceiros, né, ou sozinho, ou então com os parceiros da área. A gente submete, assim também era no IFPB, assim na maioria dos institutos federais, né, para avaliação pelos pares. Temos o resultado, se aqui no IFPE o projeto, se ele é aprovado, a partir daí, a gente pode submeter planos de atividades. Né? O plano de atividade ele é como se fosse uma partezinha do projeto, né? Uma partezinha da metodologia e do tempo de extensão. Né? O projeto ele dura de 2, 3 a 6 anos até, né? Ele é um guarda-chuva, e ao longo de seu desenvolvimento, seus 2, 3, 4, 5 ou 6 anos, no máximo aqui, ele vai ter a possibilidade ali, o coordenador do projeto, de ter vários estudantes, cada um executando um plano de atividade que não dura mais do que 1 ano. Tá? No máximo, 1 ano. Então, esse plano de atividade, ele é um documento, né, mais enxuto, ele tem, de acordo com as nossas normas aqui, eu acho difícil isso, mas ele tem no máximo 7 páginas,
né, contando com capa. Ele deve ter todos os elementos também que eu já apontei aqui que existem no projeto, mas ele é mais enxuto, né? E ele é individual, ele é voltado para um único estudante, né? Então, assim, nessa fase também o estudante ele não participa da elaboração, embora eu veja como fundamental, né? Eu veja como fundamental, né, o contato do estudante com essa produção científica, porque já é uma produção científica, um projeto de pesquisa científica que nós tenhamos na área de geografia, como o que eu vou apresentar. Eu trouxe, viu, Josias, um vídeo de 11 minutos de divulgação de um trabalho, para que os estudantes aqui tenham ideia do nível de pesquisa que esses estudantes se envolvem, né? Ótimo, muito bem. Eu gosto de coisa assim. Que não é coisa tão básica assim, né? O nível é um pouco alto. Então, para a faixa de idade deles, né, claro. Então, assim, ele já tem um contato ali de leitura, né? E nessa primeira experiência, o estudante ele já tem consciência, né, de que ele vai ter esse plano de atividades para executar ao longo de um ano, né? E ele vai precisar vivenciar aquilo, né? Para a maioria dos estudantes, sendo bem sincero, né, para a maioria dos estudantes, quando ele pega um projeto de pesquisa assim mais mais específico, né? Quando ele pega o seu plano de atividade, no primeiro momento, tem muitos termos ali que ele lê que parece hebraico. Ele não entende. Mas é justamente aí que começa a provocação no bom sentido, né? Porque eu já digo para ele, olha, tudo que você não entender, anote e me pergunte. Não se sinta envergonhado, isso é parte e é fundamental para o decorrer de tudo que você vai poder vivenciar. E assim o processo começa, né? Soma-se a isso a perspectiva de trabalho que a gente tem adotado desde o IFPB para cá, de que esses estudantes eles são incluídos no grupo de pesquisa. Então, um grupo de pesquisa cadastrado no Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, e certificado pela própria instituição. E com outros pesquisadores, com formação a nível de mestrado, doutorado, né, desde a graduação, e outros estudantes que fazem a sinergia para quem está chegando, que trocam experiência, que também ajudam eles na adaptação. Então, há todo um processo ali de acolhimento e de preparação prévia, digamos assim, para que ele possa ingressar nessa experiência que é uma coisa muito significativa para ele, tendo em vista que o plano de atividade é individual, então é a responsabilidade dele, sabe? Esse plano ele pode ser executado pelo estudante de forma voluntária ou com bolsa. Todos os estudantes que eu tenho orientado aqui no IFPE nesses 3 anos, com o plano de atividade, são com bolsas. E aí vem outro elemento que é inspirador para o estudante, ele ser bolsista, né? Ele recebe uma bolsa que vai lhe fomentar. Aqui, a bolsa de R$300 para o estudante de nível médio, né? Eu também já consegui suporte, subsídio financeiro com a FACEP. A FACEP tem os editais PIBIC-EM, fluxo contínuo, a bolsa de R$200, também já é um grande incentivo. Além do CNPq, que para algumas instituições oferta a bolsa no valor de R$100. Então, assim, independentemente do valor, o estudante ele se sente inspirado ali com uma responsabilidade, com um compromisso a cumprir, né? Tendo em vista que por trás desse plano que ele começa tem de fato responsabilidades, né? Por exemplo, apresentar relatórios parcial e final ao longo do seu plano, apresentar o seu trabalho em eventos. Então, isso é demandado no ato de oficialização, né, do plano de atividade, aquela parte burocrática. Mas o que, ao meu ver, tem mais importância é o desenvolvimento da metodologia e a preparação teórica desse estudante. É o que, para mim, é mais desafiador, né, e que envolve diretamente a prática educativa, né? Porque esse estudante, ele está tendo, juntamente a mim ou a outro colega que seja orientador, orientadora, um contato que vai para além da sala de aula, né? Todo esse trabalho, ele ocorre além das aulas que eu tenho com a turma dele. E outra, nem necessariamente eu sou professor desse estudante, né? Ele pode vir de uma turma que eu não ensino. Aqui no campus a gente tem, por exemplo, 2 professores de geografia, eu sou um deles.
né? Mas, por exemplo, Isabel era minha estudante também, né, da turma. Eu era professor da turma dela, melhor dizendo. Então, o tempo que nós tínhamos era para além da sala de aula. Então, esse tempo para além da sala de aula que a Isabel dispõe e que ela tem e que ela consegue manter também, porque tem esse auxílio financeiro da bolsa, ele é muito importante para a identificação dela com a área do conhecimento. Não é uma condição sine qua non, né? Não é uma condição sine qua non, mas ajuda muito. Ajuda muito. A gente tem estudantes que são voluntários, né? Mas quando você tem a bolsa aí ajuda mais, evidentemente. E o que é que se faz, né? Esse estudante, ele tem a possibilidade de, ao longo de 2 meses, seguindo a metodologia prevista, né, no seu plano de atividades, a, por exemplo, adentrar no universo da pesquisa científica, desenvolvendo uma metodologia. É uma metodologia que vai permitir a ele conhecer melhor, mais a fundo, o objeto de estudo, né, que está ali abarcado pelo projeto de pesquisa e representado parcialmente no seu plano de atividade, né? E geralmente eu tenho feito isso tanto lá como aqui. Conhecer melhor a sua realidade, né? Porque os trabalhos que a gente faz aqui no âmbito da geografia sempre tem essa relação com o local. Ele pode também conhecer melhor o lugar onde mora e o engraçado é que eles se surpreendem o quanto que eles aprendem, apesar de serem naturais até da cidade, da região em que vivem já há algum tempo, né? Bom, dentro desse processo metodológico, o estudante ele vai entrar de cabeça em vários procedimentos metodológicos típicos aí à geografia e ciências ambientais. Então, por exemplo, a revisão o levantamento teórico, né? Levantamento teórico metodológico. Nada de chegar para ele e dar o que deve ler. Ele vai em busca. Ele já leu o projeto, leu o plano de atividade, ele tem uma noção mínima do tema. Então, aqui a gente orienta eles a como pesquisar, por exemplo, nos periódicos. A gente tem o portal Periódicos CAPES, né? Que é uma imensa biblioteca virtual aí com publicações de várias áreas do conhecimento e várias línguas. Então, a gente ensina como fazer essa pesquisa no portal Periódicos CAPES para eles. Até recomendo os cursos que o portal CAPES tem de treinamento, né, para o manuseio da plataforma. A gente apresenta também alguns periódicos da área de geografia para eles. Boletim Goiano de Geografia, Revista de Geografia da UFPE, Revista Sociedade e Natureza, Mercator, lá do pessoal do Ceará, né, Caminhos de Geografia, o pessoal de Uberlândia, Revista de Geografia da USP, enfim. E mostra como pesquisar trabalhos ali e orienta, né, como eles devem fazer essa busca por trabalhos relacionados ao tema, né? Indica ali algumas palavras-chave para que eles façam esse levantamento e eles fazem o levantamento. A gente, é claro, faz uma revisão, né, mais pormenorizada em cima do que encontraram, ver se é pertinente ou não. Alguns descartes são feitos, mas aquilo que fica eles leem, eles elaboram resumos, fichamentos, resenhas, enfim, um trabalho de leitura mesmo, de apresentação do tema, que é mais aprofundado, né, do que aquilo que eles veem, por exemplo, na disciplina, né, que eles têm no ensino médio, né. Posteriormente a isso, seguem outras etapas metodológicas, né. Então, trabalho de campo, levantamento de dados georreferenciados com uso de GPS, levantamento de fotográfico, né, nos setores necessários para a pesquisa. A gente tem a condição de poder ir com o transporte do campus, voltar, enfim, né. O manuseio de softwares como o QGIS, para alguns se torna possível, para aqueles que gostam mais e dependendo do tempo. Se não, pelo menos a gente trabalha com o Google Earth, né, a obtenção de algumas imagens de satélite também. A gente já trabalhou lá no IFPB operando drones, por exemplo, para obtenção de imagens com alta escala, né, e bem atuais, né. A gente tem também o trabalho com questionários, com entrevistas, em que eles intervêm junto a pessoas ali que vão trazer conhecimentos. E temos, além de outros procedimentos técnicos, né, essa parte da produção científica.
né? O estudante ele também produz, ele vai produzir, por exemplo, artigo científico, capítulo para um livro junto com o orientador, né, junto comigo. Vai produzir também os relatórios parciais, parcial e final, que são obrigatórios, por exemplo, é algo que eles precisam ir sistematizando tudo que vão produzindo, né, das observações, das análises. Eu esqueci aqui, por exemplo, levantamento de dados secundários, né? Eles exploram plataformas como o Sidra, do IBGE, é uma plataforma imensa, né, com mais 600 milhões de variáveis. Exploram o BDE, tá? A agência Condep-Fidem, entre outras bases, né? E tabulam, fazem tabelas, fazem gráficos, e para cada tabela, para cada gráfico, eles fazem análises, comentários. Vocês imaginam a carga teórica que o estudante já tem desde o ensino médio nessas experiências, né? E assim, isso a gente também publica, né? Nós temos as publicações, que são várias, desde as apresentações nos eventos. Isabel, por exemplo, apresentou o trabalho oriundo da pesquisa dela no Congresso Nacional de Meio Ambiente de Poços de Caldas. A gente teve já capítulo de livro publicado na Conferência da Terra, com o Gustavo, com a Brenda e com a Vitória. Né? Estudantes que começam aí nessa prática da pesquisa no primeiro, segundo, terceiro ou quarto ano, já que aqui, pelo menos, são 4 anos o ensino médio. Então, assim, esse estudante, ele se enche, digamos assim, de conhecimento, né, de forma genética, né? Ele está vivenciando um processo ali muito denso, como eu falei no início. E aí isso não fica só para ele, né? Onde é que entra o ensino aí? Bom, o ensino já acontece com esse próprio estudante, mas o ensino não conclui-se nele, porque ele é de uma turma, ele é de uma comunidade maior. Então é importante que ele leve esse conhecimento, que ele curricularize isso, que a própria pesquisa também seja curricularizada. E aí na sala de aula desse estudante a gente faz isso, né? Tanto de várias formas, tanto levando a turma para o campo e mostrando um pouco do que está sendo estudado ali pelo seu estudante, como dando protagonismo ao estudante pesquisador, que leva, aí pode ser os resultados parciais, os resultados finais, para a aula, propriamente. Ele está ali como um agente ativo, né, nesse processo de diálogo com seus colegas, explicando, interagindo. Isso acontece em outros momentos? Acontece, nos eventos do campus, em eventos externos ao campus, mas é muito importante que isso aconteça na sala de aula, com os seus colegas, e por vários motivos, do meu ponto de vista. Primeiro, para inspirar os outros colegas a terem a possibilidade da pesquisa sendo vivenciada em algum momento de sua trajetória no campus. Então, isso serve para multiplicar, sabe, essa coisa da pesquisa científica, que, ao meu ver, ainda é muito tímida, pelo menos aqui no IFPE e pelo menos no campus Garanhuns, sabe? Eu acho que vai ser muito bom quando a gente ultrapassar os 100, os 200 estudantes fazendo pesquisa. A gente tinha muito poucos, alguns anos atrás, cresceu um pouquinho, mas eu acho que tem muita margem para isso. Então, quando você dá protagonismo para esse estudante, ele inspira também, ele incentiva outros. Segundo, porque aquele conhecimento que ele está estudando no projeto de pesquisa, no seu plano de atividade, não deve ficar nele, com ele, deve ser socializado. Né? E o caminho inicial que eu vejo para essa socialização, além dos eventos, dos relatórios que a gente deve fazer e apresentar e divulgar, é a própria sala de aula com seus colegas. Né? Uma vez que aquilo que ele pesquisa, embora seja mais específico, tem a ver com os conteúdos que são desenvolvidos ao longo do ano, de alguma forma. Né? Isso permite, de uma maneira, acho que muito profícua, o aproveitamento, né, para aquilo que temos visado, né, previsto para a sala de aula, que é o desenvolvimento daquele conteúdo. Então, assim, em sala de aula, quando o estudante apresenta, aí a gente cria várias possibilidades didáticas de trabalhar isso. Né? Pode ser um debate, por exemplo, a partir daquilo que o estudante relata, né? Que geralmente a gente está pesquisando coisas novas, né? Então, dessas coisas novas surge, por exemplo, um tema a ser debatido. A gente cria várias situações. Sem contar que essa socialização, ela não precisa ficar restrita à sala do estudante. Né? Vou dar um exemplo aqui.
não sei se foi com a Isabel ou se foi com o Gustavo, mas a Isabel estava trabalhando políticas públicas. E, assim, os espaços, né, periurbanos aqui de Garanhuns, em especial, onde essas políticas públicas eram carentes, elas não estavam totalmente ali presentes, evidenciando a ineficiência do Estado no atendimento a demandas básicas, né, e evidenciando também essas contradições que a gente tem em cidades como Garanhuns, onde nos setores periurbanos, também em outras áreas, a gente vê a multiplicação de condomínios de alto padrão, né? Então, uma diversidade, uma contradição socioespacial muito grande. E aí, o tema que ela estava no plano de trabalho dela, né, de atividades dela, explorando, tinha a ver com o assunto de outra turma. Então, ela foi também para essa outra turma trabalhar, era a turma, inclusive, do subsequente. Estava trabalhando com essa turma na disciplina de desenvolvimento sustentável e o tema que eu estava explorando era políticas públicas na área ambiental. E como o plano dela tinha tudo a ver, foi para lá e da apresentação, não sei se foi de Isabel, se foi de outro estudante, mas da apresentação, a gente pôde ir para campo com essa turma, já com um olhar, né, preparado. Então, assim, é dialético, né? Eu vejo como uma dialética que é extremamente possível e enriquecida quando você faz a pesquisa científica relacionar-se com o ensino. Evidentemente que para que isso possa ter resultados e não seja apenas uma demonstração, é preciso ter continuidade, né? É outra coisa que eu vejo como fundamental, Josias, é que, assim, não seja algo que é feito agora e acaba. Ou seja, eu venho nessa pegada, digamos assim, vou usar o termo, essa pegada, 6 anos. E ao longo desses 6 anos, foram muitos estudantes que tiveram essa vivência efetiva da pesquisa científica por meio de projetos de pesquisa, né, que é o título aqui da nossa fala, né? Ensino de geografia com projetos de pesquisa. E desdobrando-se para além desse estudante na sala de aula do estudante e em outras turmas que podem ali ser beneficiadas, não ficando restrito aos eventos, que são parte também da cultura científica, né, desse compartilhamento que é necessário, daquilo que é pesquisado, daquilo que é feito. E assim, eu teria com certeza muito mais aqui a acrescentar, detalhar, falar, dá para fazer um livro, se brincar, com essas experiências, e os relatos dos estudantes são muito enriquecedores também. Acho que para a gente que é professor e se autoavalia, quando a gente ouve os estudantes, nas entrelinhas, muitas vezes, a gente identifica coisas que nos ajudam a buscar o aperfeiçoamento, né? A melhoria da prática. E aí eu acho que eu vou perguntar aqui a você, Josias, o que você acha mais interessante, né? Se é a gente ir para essa parte do vídeo, que eu faço o comentário antes, ou se a gente já pode ouvir um pouquinho a Isabel. O que é que você acha melhor? Vocês que estão aí do outro lado. Por mim, podemos ouvir a Isabel. Eu não sei se o pessoal quer falar algo. Telmo está em silêncio, Fernanda, David, Alexandro, Débora, Lívia, Luiz, Jonatas. Vocês querem fazer alguma pergunta até agora, fazer algum comentário? Ou vocês querem ouvir mais? Olha, eles querem ouvir. Quer ouvir a Isabel? Então, olha só, a Isabel, ela viu eu divulgando no grupo de pesquisa esse momento aqui, aí ela se interessou em mim, eu não falei nada com ela. Não tem nada arrumado. Então, assim, eu vou mediar aqui, tá certo, Josias? Eu vou simplesmente pedir para que a Isabel possa comentar um pouco da experiência que ela teve enquanto estudante, pesquisadora aqui no Observatório Elo, que é o nome do grupo de pesquisa que eu coordeno, que eu lidero, e o impacto disso, né, na formação dela, no ensino médio, o que mudou na vida dela, enfim, ela pode ficar bem à vontade para falar o que ela sentiu e o que ela sente, né, dessa experiência que teve. Já falei muito, já estou cansado aqui. Isso, eu tenho algumas perguntas também,
mas eu vou deixar para depois da fala da Isabel. E também os meninos, eu quero que os meninos falem. Não sei por que eles estão tão calados. Eu tô... Já eles falam. Olha, e tem um vídeo, tá? Eu gostaria também, viu, Josias? Pode ser até antes das perguntas. Compartilhar, eu comento o vídeo depois, mas se possível, viu? Depois da Isabel, o vídeo, ótimo. Pronto. Isabel, fica à vontade aí. Bom dia, pessoal. Eu sou Isabel, né? Fiz projeto de pesquisa lá no IFPE, acho que foi de 2019 para 2020. Fiz o ano e, assim, foi muito enriquecedor tanto para a minha formação, quanto para o meu desenvolvimento pessoal, né? Eu tive a oportunidade de participar de congresso, de apresentar em congresso, que foi o Congresso Nacional do Meio Ambiente, como o professor falou. E aí, além disso, eu consegui amadurecer a minha visão, tanto da minha cidade. Hoje em dia eu tenho um olhar muito mais crítico e analítico mesmo. E, além disso, eu consegui também usar o meu relatório final, que foi um artigo, eu consegui usar como o meu PPL, que é tipo um TCC, um trabalho de conclusão do meu curso técnico. Eu fiz meio ambiente, inclusive. E aí, além de ter a oportunidade de pesquisar, muito jovem, de ser novinha e estar pesquisando, eu ainda consegui aproveitar o meu trabalho para o meu trabalho de conclusão. E aí eu comecei a gostar bastante de geografia, né? Até porque eu estou hoje no curso de geografia. E aí, fora desse contexto do IF, eu consegui ver que eu tive muito mais facilidade nesse primeiro período da universidade para entender alguns conceitos, para desenvolver textos. A minha modéstia parte, a minha escrita, ela às vezes é mais aprofundada do que o pessoal que não teve essa oportunidade. E aí, por isso que eu recomendo até para o pessoal do ensino médio que façam a pesquisa, porque isso amadurece bastante, bastante mesmo, tanto na área que a gente está estudando, quanto na vida acadêmica mesmo. E aí, é isso, basicamente. Eu gostei muito. Fique à vontade, Josias. Não, ótimo, ótimo. O relato é que, pela pesquisa, temos a Isabel aí fazendo licenciatura em Geografia pela UPE, né? Então, é sinal que os elementos da pesquisa desenvolvem habilidade nos alunos inovadoras, que saem um pouco do mero ensino, né? Depositário. Então, eu tenho uma pergunta assim para a Isabel, uma pergunta mais de cunho de ensino, né? Para Isabel e para João, antes de a gente passar para o vídeo. Eu entendi que no IF vocês têm uma perspectiva realmente de pesquisa científica envolvendo alunos, não é isso? E eu gostaria de saber de vocês dois como é que essa pesquisa ela se aproxima do ensino em sala de aula, no referente aos conteúdos da geografia, né? Porque eu acredito que nesses projetos de pesquisa que o professor João coordena, não é todos os alunos que participam, né? É um número selecionado, alunos que têm mais aptidão, ou alunos que querem fazer mesmo, outros já querem só só estudar as disciplinas, porque já tem coisa demais. Eu queria saber, João, né, e depois Isabel, se a partir dessa pesquisa que vocês estão fazendo, seguindo o rigor teórico, metodológico de fazer ciência, se isso rebate na sala de aula, se isso contribui para o ensino de geografia um pouco mais diferenciado ou diferenciado. É isso que eu gostaria de saber, porque, por exemplo, trabalhar com ensino ou trabalhar com
ensino por pesquisa, né? Ou trabalhar projetos de ensino, a gente sabe que os projetos de ensino ele está voltado para os conteúdos do currículo, para o dia a dia da sala de aula, né? Ele envolve a perspectiva de envolvimento do aluno e da sala de aula nesse projeto de ensino. Eu gostaria de saber, vocês trabalhando com pesquisa, se isso rebate também de alguma forma no ensino. João, professor, por exemplo, consegue trazer elementos da pesquisa para o ensino? Porque trabalhar com projeto de ensino requer elementos da pesquisa, metodologia clara, objetivo, cronograma, né? Fundamentação teórica, porém, o fazer é diferenciado, já não é produzir um dado científico, mas na realidade é aproximar o dado científico que já existe do aluno. Por quê? Porque, como o João falou, não tem a estrutura de envolver todos, não tem bolsa, não tem tempo, não, uns querem mais, outros querem menos. Então, o ensino já é aquela questão de aproximar aquilo que a ciência produziu, aquilo que a gente pode relacionar sala de aula, vida e ciência. Vocês conseguem, pela pesquisa acadêmica, trazer elementos para o ensino? Como é que vocês conseguem fazer isso para deixar algo mais... uma transposição didática, vamos supor, né? Como é que vocês conseguem fazer? É isso que ficou me inquietando, né? Eu sei que o IF, ele se diferencia de uma escola municipal, de uma escola estadual, de um colégio militar, de um colégio de aplicação, ele se diferencia, porque o IF não é mais aquele IF de anos atrás. Agora nós temos mestres, doutores, agora nós temos pessoas que buscam apoio, né? Então eu sei que é um lugar que também produz ciência, ciência acadêmica, ciência. Mas ele é ensino, né? Ele também é ensino, ele também é extensão. Então, eu queria saber, dentro do público de vocês, como vocês conseguem fazer uma transposição, trazer esse aluno para dentro dessas pesquisas de vocês, se os alunos conseguem aprender, né? É isso. Eu não sei se é uma pergunta fácil, é uma pergunta difícil, é algo que ficou me inquietando, né? Agora, claro, uma coisa que eu digo aos meninos, né? Para realizar projeto de ensino, nós temos que ter um mínimo de conhecimento de produção da ciência. Porque o projeto de ensino, ele segue o mesmo rigor de fundamentação e de construção de um projeto de pesquisa. Agora, o que é que ele não foca? Né? A questão do dado final, né? Da questão que é um produto... um produto de pesquisa, nós queremos um produto de aprendizagem. A gente quer que o aluno aprenda aquele conceito, aquele conjunto de fenômenos. A gente quer realmente a aprendizagem fruto do ensino pela pesquisa. Eu queria saber se o João já conseguiu dizer assim, esse projeto que eu estou trabalhando aqui sobre Garanhões, eu vou levar para o ensino, para a minha sala. E como foi que isso aconteceu? Isabel começa, primeiro as mulheres. Deixa ela à vontade, senão ela vai, de repente, seguir o que eu falar. Fica à vontade, Isabel. Eu, como estudante, eu percebo mais de ver na prática o que a gente está vendo em sala de aula. Porque, por exemplo, processo de segregação daqui de Garanhuns. A gente vê em sala de aula, às vezes a gente nem vê falando especificamente de Garanhuns. Aí, nesse caso, a pesquisa ajuda a gente a ver a nossa realidade, como isso acontece, e aí o aprendizado fica para além da prova, que é um costume dos estudantes estudar só para a prova, e quando vem na prática, principalmente disciplinas de humanas, assim, e uma realidade próxima dos estudantes, eu acho que isso acaba contribuindo e deixando o aprendizado
na cabecinha do estudante para sempre. Olha, Josias, eu vou partir aqui pelo caminho que a Isabel abriu, viu? Porque, assim, esse trabalho de você trazer, a gente chama de curricularizar, aquilo que está sendo pesquisado e encontrado para dentro da sala de aula, acho que para quem é da área de geografia é mais fácil e é necessário, sabe? Porque você vai em busca do que, numa pesquisa, pelo menos nessas que a gente tem feito aqui, né? A gente vai em busca de compreender, de fazer achados na realidade local, né? E na geografia, para quem já é professor, para quem está tendo experiência, vocês veem que a gente trabalha com temas em várias escalas, né? E, por exemplo, temas como a urbanização, super complexos, muitas vezes são trabalhados em sala de aula distantes, de uma forma muito distante. E por meio de um trabalho como esse, que a gente vem desenvolvendo, a gente encontra processos como segregação socioespacial, inércia, etc., aqui. E isso facilita muito o meu trabalho. O meu trabalho, enquanto professor de geografia, é o de ensinar e de buscar formas de otimizar essa aprendizagem. Porque não adianta só eu ensinar se o estudante não aprende. E, ao meu ver, o projeto de pesquisa ele otimiza o ensino também do ponto de vista do professor. Sabe? Também do ponto de vista... Não é só o estudante que está ali fazendo o plano de atividade que vai aprender, e também não é exclusivamente a turma, no momento em que esse estudante vai lá e mostra o que ele pesquisou, que vai aprender. Como eu disse, o processo ele é dialético. Quem está aqui do meu lado, orientando, aprende mais. E sendo na área de geografia, a gente aprende muito sobre o contexto, né? Onde está a instituição e onde estão os nossos estudantes. Que no caso aqui, geralmente é assim, Josias, são de vários municípios, né? Então, esses projetos, eles fazem a gente conhecer muito a região. A gente conhece a cidade, a gente conhece o município, a gente conhece a região como um todo, e isso torna muito mais, a palavra é essa, significativo aquilo que está sendo trabalhado. Então, esse processo de transposição didática, ele pode ocorrer de muitas maneiras, né? A própria aula de campo, ela ganha mais objetividade, porque você vai direto àquilo que interessa, dentro do tempo que você tem disponível. Então, assim, foi muito mais fácil para mim, por exemplo, com o passar do tempo, aqui eu em Garanhuns, quando eu vim para cá, né? Fazer as aulas de campo, que eu adoro, terem ainda mais objetividade e significância com os projetos de pesquisa que eu fui desenvolvendo. Isso, para mim, me ajudou muito. Quando eu vou trabalhar os temas que estão relacionados aos projetos de pesquisa, por exemplo, a segurança em trazer exemplos que se encaixam e ajudam o estudante a entender melhor o que são os agentes sociais produtores do espaço, né? Quais as escalas de produção, quais são os processos, as dinâmicas, as contradições, com exemplos que lhes são comuns, é muito maior, com certeza, sabe? E eu acredito o seguinte, né? Não sei se em todas as áreas isso é tão, assim, possível por meio de projetos de pesquisa, porque cada área do conhecimento vai ter sua peculiaridade. Mas para a geografia, eu vejo como não só possível, como necessário. Agora, todos aqueles fatores, sabe, que eu fui colocando antes, eles, é claro, fazem parte, né? Não é, muitas vezes, possível ao professor ter esse grau de aproximação com a realidade local, que um projeto de pesquisa permite. Mas quando eu acho que é extremamente necessário, sabe? E hoje eu vejo isso aí, minha experiência, como parte da prática. A prática de sala de aula, sabe? Esse estudo, essa pesquisa contínua, que vai além da pesquisa como um princípio educativo de estar ali, de repente, no computador. Muita coisa a gente faz no computador hoje, né? Mas tem coisas que eu acho que o computador sozinho não resolve, não. A parada não, sabe? Fica à vontade, José. Já que estão com fome, não estão querendo perguntar nada, eu pergunto, né? Me diz uma coisa, e antes do IF, e antes de você ter passado pelo IF, né? Que o IF é um caso à parte. Você chegou a desenvolver algum projeto de pesquisa ou algum projeto de ensino, João, nas prefeituras ou no estado que tu passou?
me conta essa parte aí extra IF, como se teve, se não teve, devido e por quais motivos, talvez tenha tido mais limitações ou mais possibilidades. Diga aí, porque eu não sei se eles querem perguntar, mas estão com vergonha, então eu pergunto. Mas podem perguntar, não tem que ficar com vergonha, não. Na verdade, Josias, isso que eu estou colocando aqui eu não vejo como eureka, né? Nada assim extremamente novo, que, por exemplo, na minha graduação, eu já ouvi os professores falarem, é importante trazer o local para a realidade do estudante, é importante buscar aproximar, dar significado àquilo que se explicita na sala de aula, e nós da geografia temos uma potencialidade muito grande para isso. Então, desde sempre, pelo menos na minha prática docente, isso era uma realidade que eu aprendi, né, desde a graduação. Mas que as condições de trabalho, muitas vezes, a minha situação de atuação profissional não permitia. Outra coisa é que muitas instituições de ensino que a gente trabalha têm focos, né? Por exemplo, eu já trabalhei em escolas que o foco é vestibular, é aprovar no Enem. E ali é você trabalhar conteúdos, né? Você trabalhar o conteúdo, pelo conteúdo, é aquele processo bancário, que a gente também sabe, né, do que ele, como ele é tradicional, como ele tem espaço ainda hoje na educação, principalmente nesse sistema de avaliação, onde a formação muitas vezes é canalizada só nessa perspectiva. Então, eu já tive atuação profissional que era essa. Então, não tinha para que, por exemplo, a escola não via com bons olhos, né? Eu sair da sala de aula, fazer, de repente, uma atividade como essa, ou tampouco o estudante ele poder se envolver num trabalho de pesquisa como esse, né? Até porque o trabalho de pesquisa em si já era complicado de acontecer, porque eu não tinha o tempo necessário. Esse tempo que eu tenho aqui, não havia na minha possibilidade. Agora, em outras instituições, sobretudo nas instituições públicas que eu trabalhei, né, a liberdade não é licenciosidade, entendam, tá? A liberdade de você, com autonomia de docente, criar as condições que você convém mais próprias para aquele perfil de estudantes, para que eles possam aprender, isso fazia com que alguns projetos mais simples fossem desenvolvidos, mas geralmente eram projetos de ensino, Josias. Não era um projeto de pesquisa como esse aqui, porque aqui a densidade é alta, sabe? E o tempo que demanda é muito grande. Para vocês terem ideia, gente, aqui hoje, né, no Campus Garanhuns, eu tenho 9 turmas. 9 turmas. Dou aula a essas 9 turmas. Eu tenho tempo pedagógico para trabalhar com essas turmas, né? Tenho tempo de planejamento, enfim. Um tempo igual ou muitas vezes maior, dependendo do momento, eu despendo com pesquisa. Com pesquisa. Sabe? Quando eu estava na gestão, então, eu quase não dormia, porque estava complicado fazer tudo, sabe? Mas na minha experiência anterior, as condições que eu tinha de trabalho eram, sobretudo nas instituições públicas, foram mais favoráveis para o desenvolvimento de alguns projetos, mas todos eles de ensino, nenhum com essa característica que eu firmei aqui. Ótimo, então você já tinha projeto com ensino, já era um professor bem diferente, né? Você, né? Eu tive a felicidade de ter professores que me inspiraram, né? Que maravilha! Então a felicidade também de, nessas instituições, tirando a que eu mencionei há pouco, que era bem focada no vestibular, que tem seus méritos, claro, também, mas de ter essa liberdade que eu falei, essa autonomia, enfim, para trabalhar. Uhum. São experiências que eu tenho com muito carinho até hoje. É como eu digo a eles, né? O professor que quer fazer algo diferente, né? Eu penso que na escola pública ele tem uma certa liberdade, pode faltar recursos, né? Mas eu penso que a maior liberdade ele tem, porque a própria cultura da escola pública, mesmo com todas as amarras que ainda existem, mas eu sinto que nós temos a maior liberdade de trabalho, uma maior liberdade de fala, uma maior liberdade de inovar. Eu também, quando dei aula no Estado, eu tive a sorte, né, e a felicidade de cair numa escola, né, estadual, que a gestão era bem comprometida e que ela respeitava muitos professores no que eles queriam fazer dentro da sua sala de aula e dentro da escola
com o objetivo de ensino e aprendizagem. Então, a escola pública ainda tem essa resistência de respeitar o professor. Claro, tem as exceções, umas que não colaboram tanto, mas eu penso que 90% ainda preza pela liberdade do professor e a criatividade na escola pública. Ela não está tão amarrada ao conteúdo pelo conteúdo, né? Mas ela tá atrelada a um conteúdo que possibilite o aluno sair diferente, o aluno construir uma cidadania pelos conhecimentos, que é isso que ainda falta muito nessa sociedade. E eu entendi, viu? Você respondeu perfeitamente, e eu fico feliz, porque trabalhar com projetos de ensino, né, é trazer o diferente, é a gente tentar envolver essa turma e essa escola. Então, eu fico feliz que você também teve experiências exitosas de ensino com projetos nas escolas públicas que você passou. E aqui o Jota tem uma perguntando se os alunos, para participar dos projetos, eles, como é que é? Achas que o interesse dos alunos para a participação nos projetos seria o mesmo sem a existência de bolsas? Ele está perguntando se não tivesse bolsa, se os alunos participavam. Eu acredito que não. Eu acredito que a bolsa é um incentivador, é um fator que incentiva, mas não vejo que seja apenas por isso. Eu acredito que vai da cultura, né, que você cria. Então, eu acredito que, por exemplo, nas instituições municipais e estaduais, não é uma condição indispensável você ter o dinheiro para pagar bolsa para os estudantes. Se tiver, ótimo, né? Uhum. Mas, se você cria uma cultura que inspira isso, podem surgir estudantes voluntários muito interessados e serem multiplicadores. Agora, sem dúvida alguma, no nosso contexto aqui, a bolsa, que já é da cultura da instituição, é um fator que inspira o estudante, principalmente o estudante que é de uma família que não tem elevado poder aquisitivo, né? Eu também concordo. A bolsa, ela às vezes, o aluno às vezes vai em busca da bolsa até para a sua manutenção, né? E ele fica feliz porque, além de ganhar a bolsa para a sua manutenção, ele está se envolvendo em um projeto, ele está aprendendo. Então, é algo que soma, né? Agora, eu conheço realidades de escolas estaduais aqui em Pernambuco, que os professores fazem projetos de ensino, projetos de pesquisa, ou os dois juntos, atrelados, que os alunos se envolvem até por comprar a ideia do professor e saber dos contributos para a sua aprendizagem, para o seu desenvolvimento. Agora, como o João falou, é bem diferente de você estar numa instituição que ela tem toda uma estrutura que diz que você, participando de um projeto, você vai ter um apoio financeiro. Claro, se você pode ganhar um apoio financeiro, nada mais justo que você querer a bolsa, né? Agora, a gente tem que sempre equilibrar isso, porque a gente sabe que na nossa realidade brasileira, todos os alunos, não é possível todos os alunos ter bolsa, né? Então, a gente tem que ter o pé bem no chão mesmo, para querer envolver alunos para além da bolsa, porque às vezes quando sai uma bolsa, 1, 2, 3, eu não sei o caso aí do IF, que se você for olhar para um quantitativo de alunos, 200, 300, né, é pouca. Então, a gente tem que sempre buscar agregar alunos que também não querem vir sem bolsa, que venham sem bolsa também, porque o foco é a aprendizagem, é a ciência, é o desenvolvimento humano, né? Então, é uma construção. Eu também penso que é uma construção. Eu mesmo venho para uma construção que tudo é bolsa, né? Mas por que tudo é bolsa? Porque sem bolsa eu não conseguiria fazer nada. Sem bolsa eu não teria como me manter, sem bolsa eu não teria como estudar, sem bolsa eu não teria como pesquisar. Então, você veja que a bolsa ela é um fator para o desenvolvimento da própria ciência, do próprio ensino. Mas nem todo mundo consegue bolsa, e por isso vai desistir?
Não, não é à toa que tem gente que faz mestrado, doutorado sem bolsa, né? Até desempregado, né? Eu tenho colegas meus que estão no doutorado e no mestrado, que estão desempregados, mas pesquisando, mas estudando. É difícil? É, mas a gente tem todos os cenários em todos os níveis. Em todos os níveis a gente tem isso. Tem gente com bolsa, tem gente sem bolsa, tem gente desempregada, tem gente empregado. E a luta é grande, viu? Vai, João, passa o filme. Só para complementar também, aqui a gente tem vários casos, né? Eu me lembro de uma situação, ela é relativamente recente, de um estudante que começou, né, a desenvolver um plano de atividade sob minha orientação, e aí por volta do segundo mês, isso acontece até com quem entra na faculdade de geografia, muitos desistem logo no primeiro ou segundo período, né, não se identificam. Esse estudante, ele chegou para mim e falou assim, ô professor, eu não vou... Ele veio com toda aquela explicação, não foi tão objetivo assim, né? Mas ele disse, o professor, eu vou querer sair do plano de atividades. Aí eu disse, por quê? O que é que está acontecendo? Algum problema? Ele fez, não é nenhum problema não, é que apareceu uma oportunidade para eu me preparar para a Olimpíada de Matemática. Veja, matemática. E eu gosto muito. Eu digo, bom, faça o que seu coração deseja. Se você quer seguir, estudar mais matemática, vá em frente. Você sabe da questão da bolsa, não teve nenhuma objeção quanto à bolsa, né? Ao que pese que ele é de uma família que tem uma estrutura mais tranquila, né? Ele não tinha necessidade da bolsa. E geralmente aqui a gente nota que o perfil do estudante que é bolsista é um perfil de vulnerabilidade socioeconômica, sabe? Onde a renda familiar ela é inferior per capita a 1,5 salário mínimo. E às vezes é bem menor do que isso, viu? Bem menor do que isso. Eu digo até enquanto gestor que eu estive, né, sendo de pesquisa, que eu via, né, mais detalhadamente essa realidade. É um perfil, né, das instituições públicas, né, que tem muitos estudantes que têm essa característica de vulnerabilidade socioeconômica. A bolsa é um atrativo. E que some-se também essa coisa da bolsa, o fato de que em muitos cursos, Josias, aqui, o estudante que faz pesquisa, ele, assim como a Isabel, ele pode ter o seu trabalho de pesquisa aproveitado como TCC, viu? Todos os estudantes aqui, do nível médio, eles têm que, no final, apresentar um TCC. Então, para o estudante que faz pesquisa, ele já otimiza, né? Aquele trabalho, o relatório final dele, vira um artigo científico ou uma monografia que já serve como seu trabalho de conclusão de curso. Eles chamam de PPO, Prática Profissional Orientada, né? É isso. Bom, posso ir para o vídeo, Josias? Pode, e se esses daqui forem inteligentes, os trabalhos deles que eles estão desenvolvendo aqui, que eles estão elaborando um projeto, Sim. serve também para o TCC. É que nem eu disse, é como eu disse para alguns, se vocês quiserem otimizar tempo, né, e gastar menos energia, já serve. Agora, se vai começar tudo do zero, com outro orientador, aí, boa sorte. Agora, a questão é essa, aproveitar o que você já está fazendo de pesquisa, o que você já está fazendo de ensino, para você defender um produto final, né, apresentar algo legal e sair feliz, sem tantos traumas, né? Porque o pessoal com TCC, eu não sei aí, mas o TCC aqui, o pessoal sai tudo traumatizado. Tem gente que é tão traumatizado com o TCC que nem se forma. Eita, verdade. Tem gente que é tão traumatizado com o TCC que nem se forma, porque não entende qual é o objetivo do TCC, não consegue fazer relação das disciplinas que passou, dos professores que pegou, para otimizar energia, otimizar tempo e chegar com algo significativo no seu TCC, entendeu? Então, é estratégico, né? Tanto você se envolver num projeto de pesquisa, como você pegar uma disciplina que foca num projeto que contribui tanto para o ensino como para a pesquisa, já é uma estratégia de você sair com menos traumas, né? Mas tem aluno que também é desligado da vida, né? Tem aluno que pensa que vai ser por osmose que vai se formar. Mas eu conheço muito... verdade. Eu conheço muitos colegas, da minha turma mesmo, eu conheço muitas pessoas que desistiram do curso, cursou a disciplina todinha, fez todos os campos, mas não defenderam o TCC. Eu não sei por quê, qual é o problema que se passa na mente desse povo, mas fica no caminho, e a tendência é não ficar, é você pegar
sua experiência de disciplinas, de PIBIC, de residência, de PIBID, de extensão, né, de trabalho até mesmo, você já que trabalha, trazer alguma coisa do seu trabalho e agregar dentro do que você discutiu teoricamente e produzir algo, mas o povo, não sei o que acontece, João, não sei aí. Temos essas situações também. Eu com meus colegas tive, né, e com estudantes temos que ficam 6 meses a mais para poder finalizar o TCC. É uma pena, né? É uma pena, porque dá mais trabalho. De repente perde ali 6 meses que poderia estar trabalhando ou já na faculdade, enfim. Ô, Josias, então eu vou aqui compartilhar a tela. Passa o vídeo. Vamos lá aqui. E aí eu quero só detalhar para vocês. Chegou aí para vocês? Tá aparecendo? Tá aparecendo 2 caras bonitos aqui, ó. Certo. E aí, o que é que acontece? Modéstia à parte, né, gente? O que é que acontece? Esse vídeo que eu vou colocar aqui, ele é oriundo de um dos 2 projetos de pesquisa que eu venho aqui coordenando há 3 anos, né? E esse vídeo, ele foi uma exigência de um edital em que nós fomos selecionados para receber recursos de custeio do campus. E, assim, as informações que vocês veem aí têm relação com um dos projetos de pesquisa, até vai aparecer o nome dele. A relação com os estudantes é que esses conteúdos que vão aparecer aí, né, dentro desse vídeo, são resultantes da pesquisa em que os estudantes, como a Isabel, participaram. Né? Então, isso aqui, por exemplo, já é um objeto, já é um material didático que a gente tem para as aulas de urbanização, né, para as aulas sobre a região aqui de Garanhuns, que a gente pretende utilizar sempre que for possível. Josias, está me ouvindo? Está chegando aí para você, tudinho? Eu vou colocar aqui, vou dar o play. Tá tudo ok, só clique no vídeo para ver se vai sair. Ótimo, tá pegando. Este trabalho foi fomentado pelo edital 10/2019 da Propesc-FPE, que dentre seus objetivos visou incentivar a produção científica dos pesquisadores da instituição, estimular também os pesquisadores a envolverem estudantes de cursos superiores e técnicos no processo de investigação científica, otimizando a capacidade de orientação da instituição e fomentar o desenvolvimento de atividades científicas e tecnológicas que estejam em sintonia com as áreas estratégicas da Unesco, Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura. Para tanto, foi preciso coordenar ou integrar obrigatoriamente a equipe de um projeto de pesquisa ativo no cadastro de projetos de pesquisa da Propesc. Em nosso caso, esta ação vincula-se ao projeto Reestruturações Urbanas na Produção da Cidade Intermediária, Difusões e Dilemas da Economia Socioespacial em Garanhuns, Pernambuco. As recentes transformações do espaço urbano latino-americano, em especial no Brasil, a partir da década de 1970, revelam uma engenhosa seletividade quanto à aplicação dos investimentos públicos e privados que reestruturam cidades, fazendo emergir centros intermediários propulsores de crescimento econômico na rede urbana. Neste contexto, cidades como Garanhuns, localizada no agreste meridional pernambucano, apresentam dinâmicas espaciais regionais e intraurbanas mais intensas com o processo de globalização, sobretudo a partir da década de 1990.
O estudo objetivou analisar a produção tempo-espacial da cidade de Garanhuns a partir de suas reestruturações urbanas e dilemas socioambientais evidenciados no decurso das últimas décadas, na guisa de um potencial centro intermediário regional. Foram identificadas dinâmicas próprias a uma cidade intermediária, bem como apontadas áreas que, na perspectiva de um desenvolvimento sustentável, precisam de maior atenção do poder público. Com mais de 140 mil habitantes, o município de Garanhuns tem sua sede urbana localizada em uma região de elevadas altitudes do Planalto da Borborema, o que lhe confere médias térmicas mais amenas, característica muito valorizada quando de eventos como o conhecido Festival de Inverno. Os índices pluviométricos historicamente registrados propiciam a ocorrência de espécies vegetais características das extensões originais da Mata Atlântica, combinadamente a espécies típicas do semiárido no entorno da cidade, bem como a presença de nascentes fluviais, dentre as quais a que provém o rio Mundaú. Cidade localizada no agreste meridional pernambucano, a cerca de 230 quilômetros do Recife, também conhecida como Suíça Brasileira, Cidade das Sete Colinas ou Cidade das Flores, Garanhuns constitui um centro intermediário integrado às cidades circunvizinhas por rodovias estaduais e federais, abrangendo em sua interlândia uma população superior a 540 mil habitantes, distribuídos em mais de 20 municípios, sendo um polo regional, cultural, econômico e político, considerado pelo IBGE Centro Regional C na REGIC 2018. Um aspecto intensificado na produção de uma cidade intermediária regional como Garanhuns é a interconexão entre suas áreas periurbanas e centrais. As transformações ao longo do tempo, de forma distinta, mas interligada, entre os setores centrais e cada recorte periurbano da cidade, ganham mais importância à medida que nas áreas periurbanas o crescimento demográfico se exprime pela necessidade de acesso e aproveitamento pela população aos serviços e atividades comerciais ofertados no centro. Isso para um público que não é apenas local, paralelamente às carências de políticas públicas fundamentais em suas periferias, cada vez mais complexificadas por várias formas de habitabilidade que se distinguem entre si por seus conteúdos infraestruturais, socioambientais e, principalmente, socioespaciais. Foram delineados 3 períodos que não encerram nem esgotam as possibilidades de interpretação da realidade estudada, mas que se acumulam à medida que o espaço da cidade é reproduzido nos últimos 30 anos, quais sejam: a partir da década de 1990, com a cidade destacando-se como centro de eventos culturais e de negócios, em processo que se estende com suas repercussões até os dias atuais, valorizando determinados recortes da cidade e promovendo forte especulação imobiliária e potencial de incorporação, como na Avenida Rui Barbosa e na Avenida Santo Antônio e suas ruas adjacentes, por exemplo. A partir da década de 2000, especialmente, com a ampliação da circulação de pessoas, do consumo de mercadorias e do acúmulo de capital, decorrente da refuncionalização da cidade de Garanhuns com os eventos e a implementação de investimentos públicos e privados na cidade, com destaque aos incentivos ao turismo de negócios, de lazer e cultural, bem como a diversificação do setor comercial, de prestação de serviços e, em menor destaque, nas atividades industriais e agropecuárias, em função da natureza e centralidade regional histórica da cidade.
E a partir da década de 2010, o impulsionamento do setor imobiliário na produção de novos espaços de moradia, marcante em sua paisagem, com os inúmeros empreendimentos que vêm sendo multiplicados recentemente. As mudanças mais impactantes na cidade vêm sendo produzidas por este setor, principalmente nas periferias, com a multiplicação de loteamentos e condomínios de blocos de apartamentos voltados à população trabalhadora, condomínios horizontais fechados, bem como as áreas pobres de grande vulnerabilidade socioambiental, onde vivem as populações mais carentes da cidade. A mitigação das desigualdades socioespaciais, ampliando infraestruturas e serviços básicos, especialmente nas periferias da cidade, em setores densamente ocupados. Conservar os recursos naturais e recuperar áreas de grande fragilidade socioambiental. Aumentar a oferta de empregos estáveis com políticas regionais de desenvolvimento, tecnologia e inovação de forma sustentável. Enquanto caminhos possíveis, acredita-se que priorizar os setores insuficientemente atendidos pelas políticas sociais e de crescimento econômico seja o horizonte necessário considerando os desafios identificados. Neste sentido, sugere-se a criação de políticas que melhorem as condições de vida das pessoas na cidade de Garanhuns, de suas franjas urbanas para as áreas centrais, na perspectiva da inclusão, da justiça e da sustentabilidade socioambiental. A pesquisa contribuiu para que eu aprimorasse habilidades como escrita, oratória e leitura. Habilidades essas importantes para a vida e que engrandeceram minha formação acadêmica e intelectual. Passei a observar a cidade com um olhar mais complexo, com as suas contradições, dilemas e questões. Pesquisas relacionadas ao meio ambiente, às cidades, em especial seus processos socioespaciais, são importantes de serem realizadas. Participar de pesquisa de iniciação científica permite ampliar a capacidade crítica e questionadora. Esse tipo de projeto serve para fomentar a ciência e transformar indivíduos que entendam seus direitos e deveres, podendo assim exercer seu papel de cidadão. João, pronto, João. O vídeo agora me mostrou onde é que acontece a relação ensino e pesquisa, né? De forma dialógica, né? De forma orgânica, a fala dos alunos. Eles colocaram o que foi que eles se desenvolveram, né, o que é que foi desenvolvendo a escrita, a fala, a questão do conhecimento da cidade, né, pela pesquisa, né, que para você, enquanto pesquisador, você sabe o que você quer extrair, né, eles ainda dentro do processo de desenvolvimento, enquanto aluno do ensino médio, você observa que eles estão atrelados ao próprio ensino, né, o ensino embutido na pesquisa, né, e esse é o sentido quando a gente faz pesquisa, ensino médio, ensino fundamental, que o aluno aprenda por esse fazer pesquisa. E ficou maravilhoso o vídeo, né? E foi quando que tu fizeste esse vídeo? Josias, esse vídeo ele foi divulgado agora entre, se não me falha a memória, viu? Entre setembro e outubro, eu acredito. Agora eu entendi porque que seus alunos dizem que você é tão exigente, né? Porque você gosta de coisas bem feitas, bem elaboradas. E realmente ficou muito bom. Parabéns, eu não vou dizer mais nada. Eu vou passar a palavra para os meninos. Quem quer falar algo? Fernanda, Luiz, David, Telmo, Jonas, Débora.
Alexandro, Lívia, alguém quer falar? Professor, não tem muito o que falar, assim, na verdade eu fiquei mais anotando alguns pontos, assim, que eu achei relevantes, sabe? E estou muito pensando no meu projeto, então eu fiquei sempre fazendo, sabe, essa referência. É isso, mas parabenizar mesmo e agradecer pela presença e a aprendizagem de hoje. Disponha, Cadê o Fernanda. professor David? Não vai falar não, David? Disponha, Fernanda. Obrigado aí pelos parabéns. E é sempre uma satisfação. A gente faz isso como parte do nosso trabalho mesmo, né, Josias? Acho que vocês também Isso. já estão se acostumados, melhor dizendo. A Fernanda é a que já fez um mestrado, não foi, Fernanda? Sim, sim. Então, acho que você também já está acostumada a parte do nosso trabalho e é sempre muito prazeroso. Eu gosto muito. E obrigado. Imagina, obrigada mais uma vez. Ai, David, fala. Eu gosto quando fala na minha aula. Quando não fala, eu chamo. Oi, vocês estão ouvindo? Não, né? Eu Eu estou sem o outro microfone. Então, eu só queria, antes de mais nada, agradecer pela oportunidade, agradecer ao professor João Paulo pela exposição. E a mesma coisa da Fernanda, eu estava anotando algumas coisas, enfim, é um aprendizado, está sendo um aprendizado essa licenciatura, né? Para repensar a minha estratégia meu caminho na geografia, as estratégias metodológicas. E eu acho que, tipo, tanto o relato do professor João Paulo quanto o vídeo que ele apresentou mostrou muito bem como esse rigor científico, né, e a validade de desenvolver estratégias como essa, enfim, de pesquisa e de divulgação científica. Enfim, aprendi bastante, achei muito bom. Obrigado, David. O David é professor, né, David? Isso, no meio da disciplina agora, eu fui aprovado no processo seletivo para o estadual do Piauí. Parabéns aí pela Então, conquista. é um nonato, aí dá uma correria, mas estou aprendendo na prática e na disciplina. Maravilha, tudo de bom aí, sucesso para vocês. Só aproveitar, Josias, pedir licença aqui a você para até responder uma pergunta aqui do Telmo. Nós temos no grupo de pesquisa um canal no YouTube, onde a gente divulga trabalhos, palestras, produções de pequenos curtas que a gente tem feito com estudantes também. É só vocês colocarem no YouTube Observatório Elo. E no Instagram também a gente tem o canal, né, do Observatório Elo, onde vocês podem encontrar esse vídeo que eu acabei de mostrar, tanto no Instagram como no canal do YouTube. A gente está fazendo o site do grupo de pesquisa também, mas ainda não está publicizado não, porque a gente está trabalhando com ele, sabe? Mas tão logo esteja, eu mando para o Josias aí também divulgar. Eu queria só fazer um comentário, né, em cima da fala do David, né, que ele comentou, né, sobre a questão do rigor, né, do rigor científico, né, e eu acrescento assim, David, para todos nós, né, não há ensino sem rigor teórico metodológico. A gente tem que ter um rigor teórico de domínio da nossa ciência, e nós temos também que ter um domínio metodológico de como trabalhar isso com os nossos alunos. E uma das formas é pela pesquisa. É uma forma de tentar materializar o conhecimento envolvendo esses alunos, levando eles além do livro, né? Além do que eles sabem, né? Eu penso que a nossa maior luta enquanto educadores do século XXI, né? Como o João falou, que a gente está sempre em mudança, sempre temos que nos atualizar, temos que buscar, isso é uma realidade. E a gente só vai conseguir essa atualização e resistir a essas constantes mudanças se a gente tiver um rigor da nossa ciência e um rigor metodológico de como trabalhar isso em sala de aula. É assim que a gente vai dar sentido, né,
para nós, para os nossos alunos e para a própria sociedade. Você observa como é que esse rigor se materializou nesse vídeo do João. Mas a gente sabe que esse vídeo de João é apenas um dos elementos do que ele vem trabalhando em sala de aula com os alunos, do que ele vem trabalhando no grupo dele, no que ele desenvolveu dentro do projeto dele de pesquisa. Então, quando se soma todo esse rigor teórico, metodológico de ensino, de pesquisa, de procedimentos metodológicos de ensino, a gente vê que tem resultados satisfatórios, até para dar uma resposta à sociedade, qual é a função do professor e qual é a função da escola no século XXI. Né? Eu vejo que está bem claro aí qual é o papel e qual é a nossa função nessa sociedade. Ele trouxe o recorte de Garanhuns, um recorte com muito rigor, né? Da gente ver essa Garanhuns por outros olhares, que o vídeo ainda ficou pouco. Eu acho do que o João trabalhou com esses alunos. Ainda ficou pouco, porque a gente tem um tempo estabelecido, né, que não dá para colocar tudo que foi encontrado, de achado, de pesquisa, né, e de ensino. Mas eu vejo que o caminho é esse. Não há ensino sem rigor teórico, metodológico da ciência e das práticas metodológicas de ensino, se a gente quer avançar. É isso que eu venho sempre dizendo e é isso que eu me cobro, né? Às vezes eu fico pensando, eu estou hoje professor substituto, mas num cenário estável que a gente vive nesses governos, né, que são contra a ciência, que são contra a educação, a gente tem que cada vez mais nos aperfeiçoarmos e conhecer pessoas que têm práticas exitosas de como resistir pela educação, resistir pela ciência, porque só pela ciência, só pela educação é que nós vamos conseguir permanecer na profissão que nós escolhemos, né, de forma consciente. Eu, ao menos, escolhi a minha de forma consciente. Eu não sei meus pares, mas a minha eu sei muito bem porque eu escolhi e o que é que eu quero com ela. É desafio? É desafio. Existe o IF, existe o militar, existe a aplicação, existe os colégios técnicos, existem os colégios integrais, existem as escolas de só um turno, que eles são dinâmicos e que eles têm problemáticas e que eles têm também soluções diversas. Mas a gente, quanto profissional, a gente tem que buscar, pelo rigor teórico, metodológico, caminhos para permanecer. Eu penso que é esse a ideia, né, que João traz e que os alunos dele colocou aí, e que pode dormir, né, dizendo assim, em paz, pelo menos alguns eu consegui salvar. Eu não sou Jesus Cristo para salvar todo mundo, né, João? Mas alguns eu consegui salvar, e eu acho que é essa a questão, né? O professor ele tem que tentar algo que consiga cativar, que consiga envolver, e que a gente sabe que nesse caminho da gente tem uns que querem, tem outros que não querem, a gente tenta todos, mas a educação é muito subjetiva, né? Ao mesmo tempo que tem a relação externa de nós, professores mediando, de nós, professores incentivando, há também uma questão interna dos alunos, até onde eles querem participar, até onde eles querem aprender, até onde eles querem se desenvolver, né? Enquanto cidadão, enquanto profissional. Então, é uma esperança, né? Eu acho que hoje o João vindo aqui para a gente é uma esperança da gente ver que é possível e que a gente caminha para o final da disciplina com essa esperança que existem bons profissionais e que a geografia tem bons professores e que a geografia tem um papel essencial nessa sociedade, até de pensar aí o mundo e essa relação sociedade e natureza que João fez tão bem lá no seu locus de atuação, Garanhuns. Então, eu agradeço, João. E aqui estão os comentários dos alunos lhe parabenizando, agradecendo. Eu acho que eles estão tímidos porque eles têm que fazer um projeto de ensino, eles estão assim. Mas o caminho é esse mesmo, a sofrência que a gente chega no sucesso. Vai lá, João. Josias, eu agradeço aí a vocês pelo espaço, sempre bom compartilhar um pouco do que a gente faz, ouvir também, né, o que vocês pensam. Eu já venho testemunhando um pouco do teu trabalho, do pessoal aí do LEGEP como um todo, e quero aqui agradecer o convite,
dizer que foi muito bom estar com vocês nessa manhã e desejar muito sucesso para os estudantes da turma e vocês possam superar aí os desafios que, para quem vai ser professor, são cotidianos, né? O desafio ele é permanente, como o Josias estava colocando, e amanhã, né, ou em outros momentos, seremos nós a escutar e vocês compartilhando as experiências, né? O que se espera ao longo de um curso de formação de professores é que o estudante ele tenha esses momentos. Eu acho que logo, logo, os projetos de ensino ou de pesquisa que vocês estejam fazendo aí, seja para as carreiras que já tenham como professores, professoras, seja para concluir o curso, vão chegar e vocês vão estar mais preparados, participando de momentos como esses, que vêm sendo também ministrados pelo Josias, aí, pelo professor Josias, e pela equipe do LEGEP também, todo o curso de Geografia da Universidade Federal de Pernambuco, que eu tenho muito carinho, muito apreço. Obrigado, Josias, é isso. Pronto, alguém quer se pronunciar ou vão almoçar? Isabel, obrigado pela participação, pelo depoimento, viu? Força aí, eu participei um tempo aí da UPE como aluno, fiquei aí um período, aprendi um bocado aí em Garanhuns, na UPE de Garanhuns, e agradeço mesmo, os meninos, obrigado por ter participado, a gente se encontra próxima semana, né? E é isso, a luta continua e unidos venceremos.